Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de persistência com JPA. Nesta aula, veremos como persistir a classe parcela, né, da venda, e essa classe parcela possui, né, um identificador primário composto, que lá no mundo relacional será a chave primária composta. Então, na nossa modelagem, né, a venda possui uma lista de parcelas, só que o identificador da parcela, né, vai ser então o ID da venda, né, mais, né, o número da parcela. Então a venda 1 com a parcela 1, né, a venda 1 com a parcela 2, né, não vou poder repetir a mesma parcela para a mesma venda. Então vamos criar a classe parcela. Botão direito do mouse no modelo, novo, classe Java, tá? E parcela. Tá? Só que daí tem o primeiro porém, que quando nós criamos aqui, né, por exemplo, a venda, o identificador só pode ser um atributo, né? Só que agora nosso identificador ele será composto por mais de um atributo, né? Então, na verdade, o nosso identificador vai ter que ser uma outra classe que a gente vai ter que embutir na parcela. E essa outra classe ela vai ter que possuir o número e a venda. Tá? Então, eu vou criar aqui para fazer isso, eu vou criar aqui no modelo uma nova classe Java que eu vou chamar de parcela ID. Tá? E daí a parcela ID ela vai ser uma classe com a anotação embeddable. Embeddable de Java Persistência, que ela seria uma classe embutível, tá? Que vou implementar também serializable. E daí nós teremos, tá? Que ter aqui, então, o número da parcela, tá? E também a venda a que essa parcela se refere, tá? E a gente vai fazer aqui, vamos refatorar, encapsular os campos, tá? Selecionando todos, né? Essa parcela ID aqui, a gente também vai ter que ter, né, um construtor sem argumentos. E nesse caso aqui a gente vai inserir uma comparação do método equals hashcode comparando os dois atributos, o número e a venda, né? Que a venda já compara, né, pelo ID. Então a gente vai comparar pelo ID e pelo número. E daí nós temos que colocar aqui as anotações da persistência, né? Arroba column, tá? Com nome número, tá? Que não pode ser nulo, né? E vamos colocar o @not null aqui, que é a anotação, né, de validação com a mensagem, né? O número não pode ser nulo, tá? E daí vamos colocar na venda também @not null, né, dizendo que a venda não pode ser nula, tá? Daí vamos colocar aqui @many to one, né? E @joinColumn. JoinColumn name venda que referencia o ID e não permite valores nulos, tá? Então essa nossa classe aqui, né, vai ser então embutida na venda, na parcela, tá? E agora lá na parcela, então nós criamos a embeddable, né, uma classe embeddable, e agora na parcela, tá, a gente vai fazer a implementação, né, serializable, tá? Vamos colocar aqui @entity, dizendo que é uma entidade da JPA, @table, onde a gente indica a classe parcela. E agora a gente vai ter também, né, um atributo parcela ID, tá? Que eu vou chamar de parcela ID. Então teremos esse atributo que a gente vai anotar com a anotação @embeddedID. Embedded ID. Então vai ser o ID embutível. E daí o resto dos valores, né? Nós vamos colocar aqui então, né, um double valor, né? Double valor, né, um calendar
vencimento, tá? Um double, que daí vai ser o valor do pagamento, double, o valor pagamento, né? E também mais um calendar, tá? Que seria então data pagamento, né? E daí nós vamos pegar, né, encapsular, né, todos esses campos, tá? Inserir um construtor sem argumentos, tá? Inserir código, né, um construtor sem argumentos, e também inserir o método equals hashcode, só que daí comparando, né, pelo valor, pelo atributo parcela ID, que daí por sua vez compara pelo número e pela venda. E agora vamos colocar o restante, né, das anotações aqui, né? Então o valor também vamos usar da mesma maneira lá que a classe venda, vamos ser preguiçosos um pouco, né? E vamos no valor, colocaremos então que o valor deve ser informado, né? Não pode ser negativo, tá? E permite nulo, tá? Na data, aqui vamos colocar também essas anotações aqui, tá? Que o vencimento, né, não pode ser nulo, tá? E aqui o nome da coluna vencimento, tá? E daí aqui no vamos colocar aqui já copiar, né, a data de pagamento, tá? Então essa aqui vai permitir nula, permitir valores nulos, né? Porque só vai ser informado quando o cara pagar, data pagamento, tá? E no valor, então vamos colocar aqui só o valor do pagamento, né? Só vamos permitir valores nulos, né? E valor pagamento não pode ser negativo. Então, basicamente, isso aqui é as anotações dentro da classe parcela. A única coisa que tem de diferente, tá? Seria então a utilização aqui da Embeddable, classe Embeddable, que ela é uma classe que vai utilizar os mapeamentos, mas será embutida em outra classe, e daí essa classe que seria o ID embutido. E agora a gente precisa realizar, tá? Realizar aqui o mapeamento das parcelas na venda, tá? Vou criar aqui então um list, tá, de parcela, que eu vou chamar de lista parcelas, tá, que vou inicializar num novo array list. Tá. Daí vou encapsular esse campo, tá, que foi inserido, encapsular campo, né, e vou encapsular lista de parcelas, né, gerando os getters e setters. E daí esse cara aqui a gente vai mapear ele com o padrão, né? @one-to-many. A gente pode até copiar desse aqui, só qual que é o detalhe. E agora, como é que eu faço o mapeamento, né? Qual que é o atributo na parcela que faz referência na venda? Então, eu vou olhar na parcela. Qual que é o atributo? Não, mas eu tenho a parcela ID. Então, a parcela ID e dentro do parcela ID, a venda, né? Então, aqui, para fazer um mapeamento, eu vou colocar parcela ID.venda. Que daí eu estou dizendo que é o atributo venda que está dentro de parcela ID que estabelece a relação entre a venda e as parcelas. E agora a gente poderia ter um método aqui que gere as parcelas da venda, né? Então eu vou criar aqui um método public void, né, chamado gerar parcelas, tá? Onde eu vou gerar as parcelas da venda, tá? Então primeiro aqui eu vou saber, né, qual que é o valor da parcela, double valor parcela, tá? Esse aqui vai receber então this.valor total dividido por this.parcelas, né? Então já temos o valor total. E agora eu vou fazer um laço, né, para então int i recebe 1, tá?
Enquanto I for menor ou igual que dis.parcelas, tá? Eu vou fazer um I mais mais. E daí a gente vai criar aqui, né, um parcela P, new parcela, tá? Eu vou criar aqui um parcela ID, que eu vou chamar de ID, que vai receber então um new parcela ID, tá? Devo dizer que o ID ponto o número vai ser o I e o ID ponto set venda vai ser this, né? E agora a gente vai definir os valores aqui, né, do valor. Então, eu vou pegar então primeiro setar, né, o parcela ID para o ID que eu criei. Vou setar tá, o valor aqui para o valor total aliás, para o valor da parcela, né? E daí também agora precisamos calcular a data de vencimento, tá? Eu vou extrair aqui, ó, calendar, vou chamar de vencimento, tá? Eu vou fazer aqui vou copiar a data da venda, calendar, tá? Para this.data, tá? E usando o método clone. Então vou clonar a data para poder alterar ela sem alterar também, né, a data original. E daí eu vou pegar aqui o vencimento, tá? Vencimento, ponto, e vou adicionar, né, no mês, tá? Então vou pegar aqui o calendar, eu vou adicionar no mês o valor de I. E daí vou setar set vencimento, né, do calendar, esse vencimento que a gente criou. E daí vamos pegar this, né, a lista de parcelas e adicionar essa parcela que foi criada. Tá? Feito isso, a gente pode testar aqui se ele vai gerar as parcelas normalmente. Então, vamos pegar aqui uma venda, tá? Ó, tem a venda 1, tá? Daí vamos copiar aqui o teste de persistir venda. Vou colar refatorando, vou chamar de teste persistir parcela, tá? Daí a gente só vai fazer só o seguinte aqui, ó, venda recebe m.find, tá? Venda.class e o ID 1, tá? E daí a gente só chama o método, né, venda.gerar parcelas, tá? E manda persistir a venda, né? Shift mais F6, vamos ver se os nossos mapeamentos estão corretos, tá? Finalizou com sucesso. Você pode ver que daí ele vai criar aqui a classe parcela, tá? Daí com o identificador primário composto pelo número e pela venda, né? E geramos aqui. Então o cara fez uma compra aqui, né? O vencimento então 16, 11, 12, tá? E um de 17. Então ele fez a compra, que é a venda 2, né? Foi comprada no dia 18 do 10 de 16. Primeiro vencimento 18 do 11, 18 do 12 e 1 de janeiro de 17. Então, funcionou corretamente, né? Esta questão de gerar as parcelas e também nós gerarmos IDs compostos. Certo? Pessoal, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.